Seguinte, gente, o dia é 10 de maio de 1973. A gente está aqui falando aqui de uma cidade satélite lá no estado de Santa Catarina, sul do Brasil. A terra até então conhecida lá como a terra da produção lá da carne, tá? A cidade da linguiça. Estamos falando aqui da cidade lá de Chapecó. E nesse dia, tá? Onde fazem hoje 47 anos, foi fundado aí um time de futebol e chamado de Associação Chapecoense de Futebol. E nós temos no nosso país aqui alguns times de futebol que são centenários, alguns outros bicentenários. E falar desse time aqui que foi fundado nessa data, quero convidá-los aí para uma viagem para a gente pensar um pouco aí sobre a trajetória meteórica desse time, tá? Que em apenas 6 anos ele ascendeu aí de forma extremamente meteórica e chegou a disputar aí finais de campeonatos internacionais. E vamos lá, gente, é o seguinte, ó. Em 2009, a Chapecoense estava disputando aí a Série D, a 4ª divisão aí do Campeonato Brasileiro. E aquele time, esse time aí naquele ano, ele chegou a galgar a 3ª posição aí do campeonato, certo? E logrou êxito aí para subir, para ascender para a 3ª divisão. E na 3ª divisão ele joga lá o campeonato de 2011, de 2010, de 2011 e de 2012. O campeonato de 2012, a Chapecoense lá na Série C, ela foi a 3ª colocada e ascendeu para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. E em 2012 ela é classificada. Em 2013 ela joga uma Série B belíssima, no ano seguinte pós ascensão aí a Série B, e termina o campeonato como 2ª colocada daquela divisão e chega até a excelência da Série A, da elite do futebol brasileiro. E se hoje o time tem 47 anos, quando acontece isso aí na história da Chapecoense, ela só tinha 4 décadas de fundação. Um time que em 6 anos ele sai lá da 4ª divisão, do anonimato, para ascender aí de maneira estratosférica para a elite do futebol brasileiro. E bom dia aí para a turma que tá chegando. E ó, ela é a 2ª colocada na Série B e começa a jogar a elite do futebol brasileiro, a Série A dos famosos clubes aí extremamente ricos financeiramente, tá? Times que tem um orçamento aí para investimento em atletas, investimento em operações um pouco mais estruturadas, como estádio de futebol, centro de treinamento, etc. Mas o campeonato aí de 2014, 2015, os cabras são ousados, tá? E em 2015 a Chapecoense faz uma bela campanha que a chancela aí para uma competição internacional. E talvez você deve estar entendendo aí onde é que eu quero chegar. Aí em 2016 ela começa a jogar a Copa Sul-Americana e ela passa por alguns desafios até a chegada à final daquele campeonato. E o curioso é que campeonatos dessa natureza, que eram campeonatos aí mais de mata-mata, de repente o time jogando, teve alguns reveses aí jogando no estádio do adversário, mas quando chegava dentro de casa, na Arena Condá, não tinha pra ninguém. E em 2016, o campeonato aí, nesses jogos aí de ida e jogos de volta, algumas pessoas poderiam dizer que era a sorte da chave, que geralmente a segunda partida quase que sempre era realizada dentro de casa. E no fatídico dia lá do episódio da tragédia, isso não foi diferente. Tá? E no dia 28 de novembro de 2016,
o clube loca uma aeronave, tá? Loca uma empresa para fazer o deslocamento lá da cidade lá de Chapecoense até Medellín, na Colômbia. É uma distância extremamente razoável, que não teria como ter sido feita, inclusive, em voo sem escala. E vão através de um avião comercial, saindo do Chapecó para o Amazonas, fazer uma conexão, e lá ele pega o voo da empresa aí tão conhecida como a Lamia, que até então era uma empresa anônima. E vocês devem saber exatamente aí da tragédia acontecida nesse dia, tá? 28 de novembro de 2016. A delegação, a comissão técnica, todos os tripulantes e passageiros dentro daquela aeronave contabilizavam 77 pessoas. Dessas 77 eram 68 passageiros e 9 tripulantes. E todo o voo é feito um estudo, a quantidade de quilômetros, de milhas aéreas, entre a partida e o destino. E o piloto experiente daquela aeronave até então sabia a quantidade de combustível necessária para realizar aquele trajeto. Entretanto, talvez por imperícia, por um jeitinho que até então estava pensando em chamar aqui como jeitinho brasileiro, mas esse cabra era um boliviano, tá? E o mais curioso de tudo é que, no jargão aqui bem baianês, foi feito ali um armengue no cálculo, uma vez colocando um avião para viajar em banguela aérea. E eu costumo sempre dizer que geralmente quando a aeronave consome mais combustível é quando ela está decolando. Imagina o peso lá de 77 pessoas, mas toda a estrutura metálica, as toneladas daquele equipamento de uma aeronave de quase a idade do próprio time da Chapecoense, tá? Que geralmente os aviões aí eles têm uma idade um pouco mais avançada, porém há um sistema de controle de manutenção que é extremamente pesado e contundente, ou pelo menos deveria ser. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o piloto daquela aeronave, o comandante daquele avião, uma pessoa assim como eu, como você, talvez já acostumado aí com o dia a dia de horas e horas e horas e horas e talvez milhares de horas de voo, talvez aí recheado de uma experiência grande, nata, e que talvez pudesse o chancelar, né? Pelo menos olhando para a própria característica, como se fosse uma pessoa dominante do ar. E de repente os painéis daquele avião começam a sinalizar lá a reserva de combustível. E quando da necessidade daquele mapa aéreo, mapa de viagem, talvez não ter sido muito bem elaborado, haveria a possibilidade de, em nome das vidas e das 76 outras pessoas que estavam dentro daquele avião, talvez pudesse haver a necessidade de simplesmente olhar e dizer: ei, eu acho que eu errei nesse mapa aéreo. Talvez não seja tão... O meu cálculo talvez não tenha sido tão milimetricamente feito corretamente. Então talvez está na hora aqui de eu entrar aqui com o centro de controle e pedir um apoio em um aeroporto um pouco mais próximo, porque o aeroporto de Medellín talvez o combustível que esteja aqui eu não consiga chegar. Mas eu não sei que cargas d'água aconteceu na cabeça daquele piloto, que vendo a proximidade da chegada lá da cidade de Medellín, numa manobra de banguela aérea, então os motores lá, ele desliga os motores e tenta manter o avião em equilíbrio no ar pelos quilômetros finais até a chegada e aterrissagem da aeronave naquele aeroporto.
O curioso é que talvez você pode estar pensando comigo aqui e dizer, poxa, será que poderia chegar? Será que quantas vezes é que ele pode ter feito isso já ao longo da história? Talvez aquele cara que se olhava como um dominante do ar, o sujeito de um saber supremo e absoluto. E eu queria dizer para você e queria convidar você para reflexão nisso. E esse é o tema aqui do assunto nosso de hoje, do Até Quando, que é a segunda versão aí do mês do governo. E olhar para aquele piloto, talvez com os títulos de milhares de horas de voo, mas que o título pesava muito, talvez, sobre os ombros, que fosse incapaz de reconhecer um equívoco feito no seu mapa de voo. E o pior de tudo é que ele não contava, inclusive, com tráfego aéreo acontecendo na noite naquela cidade. De repente, um outro avião, uma outra aeronave pede prioridade para aterrissar sobre aquele aeroporto. E ele já vinha com a manobra já na banguela, tá? E mesmo assim ele foi incapaz de chegar até o centro de controle do aeroporto daquela cidade e sinalizar a gravidade que ele estava vivenciando até então. Talvez com medo de ter caçado a sua licença aérea, talvez com receio aí da imagem que se tinha até então de um piloto aí renomado no país de origem dele, tá? Talvez olhando aí como um boliviano, fosse um dos pilotos mais melhores apresentados e reconhecidos até então, mas o não reconhecimento disso, medo de perder uma carta aí, de uma habilitação para pilotar um avião, fez ceifar inclusive a própria vida. E de repente a gente ouve ali as mensagens na caixa preta daquele voo, tá? A mensagem de voz lá da central de controle com ele. Em momento algum a gente percebe qualquer tipo de pedido de socorro que apontasse a gravidade do problema vivenciado dentro daquela aeronave. Eu imagino as 76 pessoas lá dentro daquele avião, as luzes acendendo, apagando, a turbulência, porque o avião talvez não conseguisse mais manter a estabilidade que tinha até então. E ele simplesmente, sem balbuciar qualquer tipo de descontrole, à medida da gravidade do que acontecia lá dentro. Simplesmente quando aquela aeronave começa a perder altitude de maneira drástica por conta dos motores serem apagados de maneira súbita, por uma coisa chamada pane seca, e a gente consegue ouvir ali ao final do áudio uma única exclamação, interjeição de maneira muito forte: meu Deus! E em minutos a aeronave ali da NAMI, ela sai dos andares, aquele centro de controle, e isso aí por volta já de talvez 10, 11 horas da noite, já escuro, talvez sem tanta iluminação para poder identificar e verificar, até porque as luzes daquele avião haviam sido apagadas. E aí eu pergunto, gente, até quando a chancela, os títulos, a posição irá ceifar, irá roubar, irá destruir inclusive a nossa própria vida? Até quando a nossa irresponsabilidade, os jeitinhos que a gente dá, os armegues que a gente faz, pode inclusive estar levando a vida de outras pessoas para a cova? Pessoas que a gente ama, pessoas que de repente estavam no ápice da própria vida, e olhar que os 6 anos estratosféricos daquele time de futebol estavam ali talvez para levá-lo como uma potência nacional. Um time com orçamento pequeno, mas muito bem administrado. Inclusive dentro daquela aeronave estava todo o corpo diretivo daquela equipe de futebol: presidente, diretores,
toda a imprensa que cobria, fazia toda a parte do cronismo esportivo daquela equipe, todos eles empolgados com aquele resultado que foi extremamente curto, num tempo muito pequeno, desde a fase de reestruturação do clube até o ápice da ascensão, até a chegada de um desajeitado ao longo da história, que acabou ceifando todo um projeto. E em 2019, salvo engano, esse clube já acaba sendo rebaixado para a segunda divisão. Isso é o de menos, levando em consideração que apenas 6 pessoas sobreviveram àquela tragédia. Das 77 que estavam a bordo daquele voo, 2 tripulantes e 4 passageiros apenas sobreviveram. O próprio piloto morreu. A equipe de 7 tripulantes, dos 9 também sucumbiu. E 64 passageiros também faleceram. E a pergunta é: até quando nosso jeitinho para as coisas vai estar fazendo isso com sonhos, com projetos, com a vida inteira, sua, minha, nossa e das pessoas que a gente ama? Acorda, conserta o que precisa ser consertado, resolve logo as vaidades que precisam ser resolvidas, os erros que precisam ser reconhecidos, as desculpas que precisam ser dadas, o pedido de perdão que precisa ser lançado para fora. Até quando o nosso orgulho irá levar a gente para o fundo de um barco furado, com a proa jorrando água para dentro, a ponto de estar afundando aos poucos? Até quando você irá permitir que tudo isso aconteça? Até quando você irá permitir apenas sobreviver, ao invés de levar uma vida em abundância para você e para todos os seus? Até quando você vai tolerar ser menos do que você pode ser? Até quando você irá permitir que a sua família pereça com suas mazelas aí dentro, por uma imagem talvez vista para fora? Até quando a gente irá permitir isso? Será que iremos matar sonhos de outras pessoas por conta de problemas aqui dentro? Será que o ápice da vida, o ápice da carreira, o ápice dos sonhos de quem está lá fora talvez sucumba por problemas nossos na praia que a gente é responsável? Até quando? Até quando? Um beijo pra você. Espero que o dia seja um dia de reflexão, um dia de pensamento. Não um dia de inércia, tá? Porque a inércia já basta dentro daquele voo, enquanto a reserva do reservatório de combustível acendeu a luz no painel e nada foi feito. Eu acho que o que há aqui no tanque talvez dê tempo de chegar. Quantas e quantas pessoas dependem de você, se você está negligenciando a reserva do seu combustível que está embaixado? Acorda, tá? Até amanhã.